dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Hoje fui incumbido de trazer esse devocional para você, da parte do Senhor, e Deus tem falado muito aos nossos corações durante todo esse período a qual temos passado e temos recebido as mensagens da parte do Senhor. E nesta manhã eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 92, o versículo de número 12, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Quando observo essa analogia qual o salmista fez, me leva a pensar um pouco qual o significado, o que ele quis dizer com tudo isso. Fui buscar um pouco entender mais sobre o cedro do Líbano, que é uma das árvores muito rara que vive na região mais ocidental, na região da Mesopotâmia e por aquela região ali do Líbano também, né? Uma árvore que cresce em área desértica e uma árvore maravilhosa. Quando fui tentar conhecer um pouco mais e ver o que Deus poderia estar falando conosco através dessa árvore, fiquei maravilhado quando descobri que no primeiro ano de vida ela tem um crescimento apenas de 5 centímetros acima do nível da terra. O seu broto ele cresce apenas 5 centímetros e para. Por um período de 4 anos ele não cresce mais nada. Em compensação, suas raízes começam a crescer até 1,5 m ou mais por ano. E elas vão atingindo cada vez mais as profundidades, a fim de trazer um fundamento, uma estabilidade para ela. E Deus fala conosco que nós, obreiros do Senhor, obreiros enraizados em Cristo Jesus, temos que ser como essa árvore. Primeiro, nós não temos que ter a preocupação do nosso crescimento externo, como chegamos hoje em um ministério, em uma igreja, já queremos ser ungidos, já queremos ter uma liderança. Não, primeiramente nós precisamos ter fundamentos, bases bíblicas, bases no Evangelho, um Evangelho verdadeiro, genuíno, não aquele Evangelho de oba-oba, ou aquele Evangelho que promete muitas coisas a qual Jesus jamais prometeu. Mas que nós possamos ser como essas raízes do cedro do Líbano, cada vez crescendo mais e mais e mais, para estarmos firmes e termos a nossa base, o nosso fundamento enraizado em Cristo Jesus. Outra coisa que me chama muita atenção nesta árvore são ainda as suas raízes. Elas, quando encontram algum obstáculo, uma pedra, uma rocha, elas não param de crescer como as outras árvores que parariam. Elas abraçam aquela pedra, abraçam aquela rocha e prosseguem. E assim temos que ser nós. Não é uma pedra que vai te parar o teu ministério. Não pode ser um obstáculo que venha parar o teu ministério. Quando você estiver verdadeiramente enraizado em Cristo, quando as dificuldades virem, os problemas virem, você vai abraçar essas pedras, abraçar esses problemas, essas necessidades, e vai continuar crescendo, vai continuar buscando o teu alvo, que é a firmeza, é a estabilidade em Cristo Jesus. A Bíblia diz: sede firmes, constantes e abundantes. Não deixe que os obstáculos dessa vida venham barrar você, obreiro do Senhor. Você foi escolhido, você foi chamado para ser uma obra-prima nas mãos do Senhor. De tantas pessoas, Deus escolhe você. E essa árvore tem mais características maravilhosas. Mas temos que entender certas coisas, meus queridos, que hoje há uma deficiência muito grande, uma falta muito grande de obreiros que sejam firmados, de obreiros que tenham estabilidades, que tenham raízes, que tenham fundamentos. Hoje qualquer vento já machuca, qualquer vento já derruba, mas aqueles que verdadeiramente estão enraizados em Cristo, aqueles que verdadeiramente buscam em Cristo, esses jamais se abalarão. A Bíblia fala no próprio Salmo de número 92, a parte A, sobre a palmeira. A palmeira também é outra árvore que tem as suas raízes bem profundas, e quando vem os ventos e as tempestades ela tem torta, mas quando passa ela volta de novo à posição. Isso que nós temos que ser. Nós podemos até sim sentir as ações do tempo, mas nós temos que voltar a estar de pé de novo. Nós temos que estar firmes e firmados na rocha. Mais uma característica, meu amado, é que esta árvore, as suas raízes, elas vão buscar diretamente a água, direto nas fontes de águas puras, nos lençóis freáticos. Você, meu amado, não tem que depender mais do mundo. Você não tem que depender de chuva, de alguém vir te regar. Nós, obreiros, temos que ir direto às fontes de água
pura, onde brota as águas do trono de Deus, e beber dessa água, porque jamais teremos sede. Essa árvore não depende de nada. Ela não depende que venha, que molhe, que chova. Não, assim nós temos que ser. Nós não podemos depender do mundo, mas depender de Cristo, que é a água viva que brota dentro de nós. E após todo esse processo, vem a área do crescimento dessa árvore. Essa árvore ela chega a crescer a partir de todo esse processo, a qual suas raízes até estabelecer os lençóis freáticos, ela vai começar a crescer. E ela cresce uma média de 16 centímetros por ano. E ela vai atingir uma altura até de 40 metros de altura, com um raio de sombra de 14 metros de altura. E só a partir dos seus 20 anos de idade que ela começa a dar frutos. Chegou o tempo de, após o nosso crescimento, nós começarmos a dar os frutos. Nós precisamos sim, meus irmãos, sermos essa sombra que vai proteger tantas vidas que têm sido assoladas, tantas almas que têm sido assoladas pelo sol e pelas tempestades dessa vida. Nós temos que ser o refrigério para essas almas. Nós temos que dar a sombra àqueles que tanto carecem. E através da minha vida e da tua vida, Deus quer te usar para isso. Deus quer nos usar para que nós possamos ser um verdadeiro manancial de sombras, aonde nós possamos ter estabilidade e sermos firmados na palavra do Senhor Jesus. Nós, obreiros, temos que ser sim tudo isso. E não podemos esquecer de uma coisa que me chama também muito a atenção. Quando olhamos para as ondas do mar, nós observamos que ela vem por cima majestosa, brilhosa, aquelas ondas espumantes, mas quando volta por baixo, elas voltam impulsionando as outras para cima. Que nessa manhã você possa refletir sobre isso, que nós precisamos ser como a onda que retorna para impulsionar as vidas para cima, para que elas cheguem mais próximas de Jesus, para que elas cresçam mais próximo de Deus, e que cada dia mais nós possamos firmar as nossas raízes, estar abraçado na rocha que é Cristo Jesus, para que nós venhamos ter um crescimento sólido, um crescimento maduro, um crescimento onde nada pode nos abalar, onde nada vem nos derrubar. Você é especial, obreiro do Senhor. Você é uma obra joia, uma obra rara nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.